Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler um texto da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo número 10. Diz assim: Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000 pessoas. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Glória a Deus. Então esse texto, ele foi muito bem escolhido pela comissão de comentaristas da EBD, porque é um texto que vai mostrar que Israel sofreu uma influência negativa, porque quando eles saíram do Egito, diz as Escrituras que uma população mista saiu juntamente com Israel, o povo de Deus. E foi exatamente essa população mista de pessoas que influenciaram o povo de Deus a cometerem esses pecados, a violarem os princípios da palavra de Deus, a quebrarem os padrões morais que Deus iria estabelecer com aquela nação mediante a aliança dada por intermédio de Moisés. Então Deus chamou aquele povo para ser uma nação santa, escolhida, para ter os melhores princípios, para ser o povo de Deus e servirem como referencial para os demais povos e nações do mundo. Mas devido a essa influência, eles quebraram a lei de Deus, o código de ética que Deus estabeleceu com eles. Então é exatamente também essa má influência que nós, como igreja, caminhando neste mundo, que podemos sofrer a influência. E é por isso que Paulo, ele vai tomar eles como figura de advertência para nós, que assim como eles foram sujeitos a sofrerem pressões morais para abrirem mão
de seus princípios éticos. Assim também nós podemos sofrer influências negativas a fim de abrir mão de nossos princípios em favor da modernidade. Vou dividir o assunto em 2 tópicos, certo? O primeiro tópico é o conceito de ética cristã. O que é ética cristã? E o segundo tópico é os fundamentos da ética cristã. Em que a ética cristã está fundamentada. Então, para que a gente possa saber o que é ética cristã, nós temos que definir, primeiramente, o que significa o termo ética. Ética, e também outra palavra que nós vamos definir nessa noite é a palavra moral. Certo? Então, o que é ética moral? Então, nós vamos trazer algumas definições, as definições etimológicas dessa palavra. Também vamos trazer a definição didática e a definição filosófica. E depois vamos trazer uma definição teológica da palavra ética cristã. Então, segundo a nossa lição bíblica, no tópico 1.1, traz a seguinte definição etimológica da palavra ética e da palavra moral. O que é que essas palavras significam na sua raiz original, certo? Então diz assim o texto da revista: a palavra ética possui origem no vocábulo grego ethos, que significa costumes ou hábitos. Então esse é o significado etimológico da palavra ética: costumes ou hábitos. E uma vez que o Novo Testamento foi escrito em grego, então ele também vai trazer alguns textos bíblicos, essa palavra grega, ethos. Eu vou citar apenas algum texto em que aparece esse termo no Novo Testamento. Por exemplo, em João, capítulo 19, versículo 40, diz o seguinte: tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação do sepulcro. Então aqui, esse termo costumam, ou tinham costume, no grego é ethos. Então significa que os judeus tinham uma ética para embalsamar o cadáver. Eles seguiam todo um costume, todo um hábito para o que diz respeito à cerimônia fúnebre. Tem outro texto em Lucas, capítulo 1, versículo 9, que diz: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a Zacarias a sorte de entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então, essa palavra costume também vem do grego ethos, que aqui vai enfatizar uma ética sacerdotal. Como era que o sacerdote tinha que se comportar no santuário? Será que era de qualquer jeito? Não, eles tinham uma ética. E por último, também a palavra aparece em Atos capítulo 25, versículo 16, só para citar esses 3 textos, mas há muitos outros. Diz assim o versículo 16 do capítulo 25 de Atos: as quais respondi, não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Então aqui nesse texto também aparece a palavra costume do grego ethos, que vai mostrar que os romanos tinham a sua ética judicial.
Então eles não levavam a pessoa à condenação e à pena de morte de uma maneira arbitrária, mas eles baseavam em um código judicial, em uma ética judicial. Então, enfim, irmão, o mundo, de alguma maneira, ele é regido por costumes, por hábitos, que foi se acumulando no decorrer da cultura humana. Agora, ao cristão vale saber se esses costumes do mundo, se essas éticas do mundo é compatível com os princípios que nós adotamos pela palavra de Deus. Outra palavra que a nossa revista vai também definir de uma maneira etimológica é a palavra moral. Certo? Aí no nosso texto, ainda na revista, diz o seguinte: no latim, o termo usado se corresponde a mores ou molares. Quer dizer, essa palavra moral não é uma palavra grega, mas já é uma palavra latim, né, em línguas dos romanos, no sentido de normas ou regras. Então ela já tem uma definição de normas ou regras. Então essas duas palavras, ética e moral, ética em grego e moral em latim, de alguma maneira elas eram usadas como se fossem sinônimas, certo? Por esses povos. Quando os romanos queriam falar de costumes que se tornou hábito e uma regra, uma norma para a conduta daquelas pessoas, eles usavam o termo moral. Quando os gregos queriam usar também os costumes que se tornaram normas ou regras para os gregos, eles usavam o termo ética. Porém, no decorrer da história, com o surgimento da filosofia, esses termos, eles tornaram-se diferentes. Certo? A ética teve uma definição e a moral teve outra definição. Então, o nosso comentarista, ele fez questão de distinguir entre essas duas palavras, a ética e a moral, para que a gente possa definir o que é ética cristã. Então, para ele, a ética pode ser entendida como a área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Quer dizer, a ética é o ramo científico da filosofia que estuda, que investiga, que procura explicar quais são os padrões válidos para a sociedade e como eles devem ser aplicados. Como as pessoas devem viver. Quais são suas condutas. Né? Então, a ética, ela vai definir a conduta e o comportamento de uma sociedade. Enquanto que a moral, ela é exatamente as normas, as regras que compõem essa conduta ética, esse comportamento, certo? Então, a ética estuda as regras, as morais, as normas, e a moral estabelece, diz quais são essas normas e quais são essas regras. Amém, irmãos? Está dando para entender alguma coisa? Certo. Então, a ética moral é o modo correto de se comportar dentro de uma
sociedade, certo? A ética moral é o modo correto de se comportar dentro de uma sociedade. A nossa revista vai dizer que essa regra moral pode variar de uma cultura para outra cultura. Quer dizer, o mundo, a sociedade, tem sua ética moral, mas que essa ética moral diz respeito apenas aos costumes daquele país. E que a moralidade que o Brasil adota como ética não quer dizer que é universal, absoluto para outros países. Por exemplo, aqui no Brasil, a bigamia, a poligamia é um crime. Quer dizer, uma pessoa que tem mais de uma esposa está sujeito à penalidade criminal. Mas em outros países, como os países árabes, como por exemplo a Arábia Saudita, é permitido por lei que o homem tenha mais de uma mulher. Quer dizer, a bigamia e a poligamia não é uma ilegalidade nesses países, mas é permitido por lei. Quer dizer, então isso mostra que a ética do mundo, ela é uma ética relativa, conforme a cultura de cada povo, a cultura de cada nação. Agora, a pergunta é: um cristão árabe, ele pode ser um bígame, já que as leis de seu país legaliza a bigamia. Então é nesse caso agora que vai entrar a ética cristã em relação à ética moral do mundo. Quer dizer, nem tudo que para o mundo é moralidade, para o cristão é ético. E nem tudo que para o mundo é ético, para o cristão é moral. Porque o cristão ele não estabelece a sua moralidade na cultura do mundo, mas ele estabelece a sua ética moral, os seus princípios morais, as suas normas de conduta, as suas regras de comportamento, no que Deus diz na sua palavra. Então, o que importa para o cristão é a ética cristã. Então, é isso exatamente agora que nós vamos definir o que é ética cristã. Definimos o que é ética moral, segundo o mundo, costumes, conduta e comportamento que rege a vida de um cidadão na sociedade em que ele vive. Mas para o cristão, o que é uma ética cristã? Então, segundo a definição teológica, ética cristã é o conjunto de regras morais de conduta aceita pelos cristãos, tendo por fundamento a palavra de Deus. Então, a ética cristã é os ensinamentos bíblicos, são os princípios bíblicos, e não importa se esses princípios bíblicos vão entrar em choque com a moralidade estabelecida por este mundo. Porque para o cristão o que importa é obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E quais são os objetivos da ética cristã? Quer dizer, a ética cristã tem alguns objetivos.
né? Porque temos que estudar quais são os objetivos de se estudar a ética cristã. A revista vai estabelecer 3 objetivos. Porque devemos estudar a ética cristã. Primeiro, a ética cristã indica a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. Quer dizer, ela vai estabelecer como deve ser a nossa conduta diante de algumas questões do mundo, ou aceita no mundo como padrões de moral. Por exemplo, o aborto é um crime contra a vida. Mas será que o cristão pode praticar o aborto em caso de estupro ou risco de vida da mãe, quando a lei permite? Quer dizer, a ética cristã vai indicar qual é o comportamento do cristão. Há um momento em que é permitido uma cristã praticar o aborto. Outro exemplo, qual é a posição que o cristão deve tomar diante das leis que tramitam no Congresso e que ferem os princípios bíblicos? Qual é a posição do cristão? O que é que ele tem que fazer? Ele deve defender seus princípios bíblicos por participar de campanhas plenárias, debates públicos contra essas leis, ou ele não deve se importar com essas coisas, sabendo que Jesus Cristo breve voltará. Quer dizer, o que é que a ética cristã diz? O cristão pode se envolver com esses debates, ou ele tem que ser omisso e conduzir a sua vida sem se importar com essas questões mundanas? A questão, o cristão, ele pode se envolver com a política, ou ser cristão e político são duas coisas incompatíveis. O cristão deve atender uma convocação para a guerra, ou praticar o pacifismo e sofrer as sanções da lei. O cristão pode lutar ativamente pelos direitos humanos, ou isso não lhe diz respeito. O cristão pode postar mensagens na mídia de teor político, comercial, artístico, filosófico, literário, ou apenas de teor evangélico. Então essas questões modernas e polêmicas são questões que a ética cristã procura dar uma resposta bíblica, baseada em princípios bíblicos, para o cristão, para que o padrão de conduta do cristão seja padronizada, e o cristão não viva como Israel vivia na época dos juízes. Cada um fazia o que bem entendia, porque não havia rei para regulamentar as leis. Será que o cristão ele pode viver da maneira que ele quiser, tomar decisões do modo que ele entender, ou ele tem que basear a sua conduta em uma ética estabelecida pela igreja? Outro objetivo da ética cristã: contextualizar os princípios bíblicos em relação aos novos desafios morais que surgem na sociedade pós-moderna. Quer dizer, existem coisas, condutas, em que as Escrituras não falam claramente se aquilo é pecado ou não é pecado, se o cristão pode ou não pode fazer. Então, já que essas coisas não estão explícitas nas Escrituras, não estão contundentes, categóricas, incisivas, é que a ética cristã procura, baseada em princípios da palavra de Deus, estabelecer a conduta do cristão. Por exemplo, o que as Escrituras orientam em relação ao uso das redes sociais? Eticamente cristão, um cristão
um crente usar o Facebook, usar o WhatsApp, usar outras redes sociais? E se ele deve usar, como ele deve usar? Então, a ética cristã procura estabelecer princípios para normatizar essas práticas. Diante da nova posição conquistada pela mulher na sociedade atual, ela pode exercer cargo pastoral? Quer dizer, hoje a mulher, ela exerce muitas funções de chefia no mundo. O mundo prega a emancipação feminina, mas até onde isso deve ser tolerado na igreja? Será que temos que ter pastoras? Então a ética cristã procura estabelecer princípios para isso. Um cristão pode trabalhar em motel, em bares, atuar em novela, ser jogador de futebol. Quer dizer, até onde isso vai violar os princípios da palavra de Deus? A ética cristã vai nos orientar acerca disso. O casal cristão pode fazer sexo apenas por prazer? A família cristã pode se recrear brincando de dama, xadrez ou indo à praia? Então, qual é o padrão bíblico para a sexualidade do casal e para a recreação da família? Então, esses são um dos objetivos da ética cristã: estabelecer princípios que venham orientar nós, como cristãos, como devemos nos comportar diante dessas questões. Um cristão pode assistir às séries da Netflix. Um cristão pode ser militante de partido político. Então, qual é a posição? Qual é a nossa posição como igreja de Jesus Cristo? Qual é a nossa ética como povo de Deus? Outro objetivo da ética cristã: mostrar que as Escrituras Sagradas são um fundamento moral da ética cristã. Por isso, sua natureza não se altera, nem se relativiza. Quer dizer, a ética cristã, cujos princípios estão fundamentados na palavra de Deus, devem ser absolutos ou relativos. Quer dizer, os cristãos brasileiros devem viver de um modo diferente dos cristãos americanos? Ou os princípios da palavra de Deus válidos tanto para eles como para nós? Porque a ética cristã, ela não é relativa. Quer dizer, ela não muda conforme as circunstâncias das pessoas. Ela não muda conforme a cultura do mundo. Ela não muda conforme o país, porque ela é absoluta. Então a nossa revista vai dizer que a ética cristã é absoluta e universal, porque ela tem origem no Deus eterno e imutável. E esse Deus eterno e imutável expirou as Escrituras e ditou nelas o modo como seu povo deve viver e lhe obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer, será que os princípios éticos cristãos caíram em desuso, tornaram-se obsoletos, ou eles são válidos para nós?
E outra coisa aí também que nós vamos ver na revista é qual a importância de se estudar a ética cristã. Quer dizer, a ética cristã tem os seus objetivos. E qual é a importância de nós estudarmos a ética cristã? Por que temos que estudar? Primeiro, para identificar os principais fundamentos da ética cristã, a fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus, nossos relacionamentos interpessoais e nossa conduta cristã na sociedade. Então, a ética cristã era importante de se estudar, porque os seus princípios dizem respeito à nossa comunhão com Deus, a nossa relação com o próximo e a nossa vivência na sociedade. Quer dizer, o modo como eu vivo na igreja, eu devo também viver no meu trabalho, na minha escola, ou eu tenho que seguir padrões de vida diferentes? Outra coisa importante de se estudar a ética cristã, para posicionar novos valores morais em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam as doutrinas cristãs. Quer dizer, as doutrinas cristãs estão sendo pisoteadas pelo mundo por causa de novos conceitos materialistas, ateístas, pós-modernos, estão sendo ridicularizados, né? E como deve ser a nossa posição? Como devemos defender as doutrinas da palavra de Deus em relação a essa conduta mundana? Certo? Essa é a importância de se estudar a ética cristã. Então, todos esses assuntos que eu citei aqui serão estudados no decorrer de todo o nosso trimestre, certo? E que vai nos mostrar como deve ser o comportamento de um cristão diante das questões sociais. Amém? Glória a Deus. Agora vamos aí ao nosso segundo tópico, né? Os fundamentos da ética cristã. Nós vamos aí estudar rapidamente, que o tempo já está indo embora, né? Nós vamos ver aqui 3 pontos nesse tópico, certo? Quem estabelece os princípios morais da ética cristã? Os princípios morais derivam de 4 fontes escriturísticas. E terceiro, a quem se destinam os princípios morais da ética cristã? Quem estabelece os princípios morais da ética cristã? Será que são nossos líderes eclesiásticos? Será que são nossas convenções? Será que é a igreja? Será que são as novas tendências das leis? Quem estabelece esses princípios morais? É o próprio Deus que estabelece. E Ele estabeleceu isso nas Escrituras Sagradas. E Jesus Cristo, Ele vai entrar com uma chave hermenêutica das Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras, muito embora seja um livro inspirado por Deus e que estabelece os nossos princípios morais,
mas há coisas nas Escrituras que diz respeito a questões culturais, cerimoniais, civis, que não tem mais utilidade para os cristãos da atualidade. Então, que coisas são essas? Que coisas nas Escrituras não tem mais validade para o cristão? E que princípios das Escrituras ainda são válidos, ainda são categóricos? Quem estabelece isso? Quem estabelece isso é o próprio Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vai estabelecer para nós aquilo que na lei ou nas Escrituras ainda são válidos como comportamento cristão. Glória a Deus. Então, já que os nossos princípios morais estão baseados no Deus eterno que inspirou as Escrituras, então em que parte das Escrituras nós fundamentamos esses princípios morais? Em 4 fontes nós baseamos a conduta do cristão para a atualidade. Primeiro, no Decálogo. Segundo, nos profetas. Terceiro, nos ensinamentos de Jesus. E quarto, nos ensinamentos dos apóstolos. Então, o primeiro ponto é o Decálogo. O Decálogo, como vocês sabem, são os 10 mandamentos da lei de Deus. Mandamentos esses que são preceitos éticos para a moral do povo de Deus. Preceitos que ainda estão em validade para o cristão. E o Decálogo são compostos por 10 mandamentos, dividido em 2 princípios básicos. O primeiro princípio básico, que se resume à primeira tábua, que é amar a Deus de todo o teu coração, que é exatamente os 4 primeiros mandamentos, o que diz respeito à idolatria, o que diz respeito à santidade do nome de Deus, o que diz respeito o tempo dedicado a Deus e a adoração a Deus. E o outro princípio dos 10 mandamentos é o que está registrado na segunda tábua do Decálogo, que é a relação do homem com o seu próximo. Quer dizer, tu tens que amar o teu próximo como a ti mesmo. E como é revelado esses preceitos? Através de honrar os pais, sobre a pureza sexual, sobre o respeito à vida e a proibição de matar, roubar e cobiçar. Então, esses preceitos da lei de Deus ainda são válidos para o cristão na atualidade. Então, essa é a primeira fonte que baseia a nossa ética cristã. A outra fonte em que baseia a nossa ética é as mensagens dos profetas. Porque os profetas foram homens de Deus que se levantaram em crises espirituais, sociais, econômicas de Israel, e que eles foram contundentes às práticas que estavam sendo negligenciadas por aquela nação que deveria ser o povo de Deus e deveria representar Deus diante de outras nações. Então aquele povo estava caindo na apostasia, negando seus princípios. Deus levantou profetas, homens valentes,
para enfrentar reis corruptos, para enfrentar sacerdotes apostatas e profetas mentirosos, homens que não temiam o homem, mas falavam a palavra de Deus com verdade, nem que isso lhes custasse a própria vida. Então, homens como Isaías, que foi cerrado ao meio, mas denunciou os pecados de Manassés, homem como Jeremias, que passou a maior parte da sua vida preso em calabouço, sofrendo e padecendo, mas que denunciava os pecados de reis poderosos. Quer dizer, esses homens deram as suas próprias vidas para manter firme a verdade. Então é a postura desses homens, a conduta desses homens, que torna-se de base para a nossa ética cristã, para a nossa moralidade cristã. Eles deram a vida por verdades que hoje nós vamos banalizar, que nós vamos pisar, que nós vamos rejeitar de modo nenhum. Porque as vozes dos profetas ainda clamam diante dessa sociedade corrupta, e nós temos que fazer repercutir as vozes dos profetas, ainda que eles nos chamem de antiquados, de ultrapassados, mas nós temos que denunciar como eles denunciaram. Glória a Deus. Os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Cristo estabeleceu a ética do reino de Deus, e aqueles que são cidadãos do reino de Deus devem viver conforme a ética que Jesus estabeleceu. O padrão moral da ética de Jesus é superior ao padrão moral estabelecido pela lei, porque enquanto a lei procurava regulamentar a vida do homem no que diz respeito à sua aparência, o seu comportamento diante do outro, a ética de Jesus procura estabelecer princípios praticados no coração. Quer dizer, não é errado apenas adulterar com a mulher do próximo, conforme está escrito na lei, mas até mesmo cobiçar no mais íntimo do coração a mulher do próximo, segundo Jesus, é cometer adultério. Quer dizer, os padrões de Jesus é muito mais elevado que os padrões da lei de Moisés. Ele disse para os seus apóstolos: se a justiça de vocês não for maior do que a justiça dos fariseus, de maneira alguma entrarão no reino de Deus. Então, o que tem valor na ética de Jesus não é apenas a prática aparente, mas a motivação que está levando você a praticar aquilo. Quer dizer, a lei estabelecia o dízimo como uma prática de um fiel ao templo, mas a ética de Jesus estabelece como, com que intenção, com que objetivo, quais são os motivos que levam você a dar o dízimo. Quer dizer, a ética de Jesus não se contenta apenas em você dar o dízimo, mas qual é a intenção do seu coração em dar o dízimo. Glória a Deus. Outra coisa que fundamenta a nossa ética cristã é os ensinos apostólicos. Aquilo que os apóstolos estabeleceram como prática normativa para o cristão. Como deve ser a nossa posição diante do Estado. Como deve ser a nossa questão
diante de uma sociedade corrupta. Qual é a posição do cristão em relação ao casamento? Então, todas essas questões sociais, éticas, civis, os apóstolos estabeleceram em suas epístolas. É por isso que as epístolas, a maior parte delas, são doutrinárias, que nos ensina como se comportar, como andar, como ser piedoso, como ser religioso, como ser cristão autêntico, genuíno, verdadeiro. Glória a Deus. Amém? Então essas são as 4 fontes da nossa ética. Estão bem fundamentadas, irmãos. Interessante que o autor aos Hebreus diz que aqueles que quebram a lei de Moisés são severamente castigados. Quanto maior castigo tereis os cristãos que pisam os princípios éticos do reino de Deus. Teremos muito mais punição do que aqueles judeus. A quem se destinam os princípios morais da ética cristã? A quem diz respeito? Para o mundo? Para os judeus apenas? Para quem se destina? Para os seguidores de Jesus, que foram chamados pelo Evangelho. Quer dizer, os princípios éticos, as morais, os cristãos, é para o povo de Deus, é para a igreja do Senhor. Aqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, que experimentaram um novo nascimento, que tiveram uma experiência viva com Deus, que entraram em uma nova relação com Jesus, que conduzem a sua vida em santificação, a esses pesam a responsabilidade de viver de um modo que agrade a Deus, tanto como cidadãos dos céus, como cidadãos da terra. Devem andarem de modo digno da vocação em que foram chamados. Glória a Deus, aleluia. Devemos valorizar esses princípios como seguidores de Jesus Cristo. Deixamos de praticar determinadas coisas, renunciamos determinadas coisas, porque somos cristãos, porque somos seguidores de Jesus Cristo. Aos seguidores de Jesus que foram chamados a viver de uma maneira ética. E aqui agora que o apóstolo, para nós terminarmos, que o apóstolo agora que o escritor agora vai fazer uso do texto que nós acabamos de ler, em que Paulo vai estabelecer alguns padrões de comportamento para um cristão, baseado no exemplo deixado por Israel, que fracassaram totalmente no que diz respeito a viver às alturas do padrão de Deus. E nós, irmãos, tendo eles como exemplos e péssimo exemplo, será que também vamos falhar? Jesus Cristo, certa feita, disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Fé na terra, fé significa as doutrinas bíblicas. Será que ele vai encontrar pessoas piedosas que obedecem às doutrinas bíblicas?
aqueles israelitas praticaram a cobiça. E Paulo diz: não cobiceis como eles cobiçaram. Glória a Deus. É claro que não vai dar para a gente desenvolver esse tema da cobiça, mas a cobiça é uma armadilha para o cristão. Porque o cristão, ele tem que controlar os seus desejos. E até onde ele vai limitar o seu desejo? Até onde ele pode desejar? Quais são as suas ambições na vida? Será que o cristão pode desejar aquilo que é do seu próximo? Será que o cristão pode ser dominado pelo desejo a ponto de se descontrolar e praticar a desonestidade para satisfazer aquela sua cobiça? Será que a cobiça deve nos dominar a tal ponto que a gente venha murmurar da vida e reclamar de Deus? As Escrituras dizem: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, é do mundo e não do Pai. E o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Será que estamos dispostos a crucificar nossos desejos pecaminosos em favor da vontade estabelecida de Deus? Claro que sim, se nós não quisermos ficar para trás e cair como eles caíram, e se apostatar como eles se apostataram. Outro pecado que o comentarista vai citar é a idolatria. E o outro é a prostituição. Dois pecados perniciosos, ardilosos, sutis, que pode engodar os cristãos e que Satanás procura macular o povo de Deus, principalmente porque a idolatria não é apenas adorar ídolos pagãos, mas também encher o coração de avareza, de ganância, de torpe desejo pelo dinheiro, centralizar a riqueza como finalidade última da vida. Temos que ter cuidado com isso. E diante de uma sociedade que pratica os sexos ilícitos, atos pecaminosos, a igreja tem que tomar uma posição firme. Os nossos jovens, as nossas moças, os varões, as mulheres têm que tomar uma posição firme diante da pureza moral de um cristão. Não deve alimentar desejos ilícitos no coração, porque ninguém não está vendo, mas Deus está vendo todas as coisas. E para terminar, a Escritura vai dizer: quem são aqueles que vai habitar no monte santo do Senhor? Que são aqueles que vão entrar nos tabernáculos eternos. Às vezes que tu dizes que são aqueles que têm as suas mãos limpas e os seus corações puros. Porque bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então estamos nos chamados, irmãos, para viver uma ética moral elevada diante da permissividade
e da conduta depravada deste mundo. E o desafio para cada um de nós é se estamos dispostos a levar a sério o Evangelho de Jesus Cristo e tomar a peito a palavra de Deus e viver de uma maneira piedosa neste mundo, ainda que isso custe a nossa própria vida. Amém? Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.